E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Saindo Franco na área, com vocês pela Rádio Difusora, pelo YouTube, Spotify e também por alguma TV por aí que eu vou deixar linkado em algum momento da nossa vida, combinado? Seguinte, gente, Francamente sempre traz artistas, bons papos e eu tenho a sorte de ter amigos talentosos, então nunca falta pauta neste programa. Divido hoje os microfones nesta mesa pra gente contar uma história. Na verdade, a história vem sendo contada já há 22 anos, não é mesmo? Mas estão aqui hoje os responsáveis pelo episódio especial de 22 anos do programa Rock Forever. Trouxe até um negocinho aqui, ó. Olha só, dá pra ver? Dá pra ver. Essa aqui foi quando estreou na TV. Vou deixar aqui de enfeite na mesa pra você que tá pela Rádio Difusora, vai pro YouTube pra ver o quê? A carinha de nossos convidados. Bem-vindos! Tudo bem? Olá! Olá, Lu, Davi, Rô. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom tê-los aqui. Nossa, gente, tá todo mundo falando, agora tá todo mundo tímido, assim, tá todo mundo em silêncio. O que aconteceu? Travou? É porque deu rec. Travou, Anitta? Viu? Tá 1h30 com o rec ligado. Você não tá entendendo que tudo que a gente conversou no off vai sair nos piores momentos do Francamente. Dá pra continuar debaixo da mesa? Não, vamos lá. Gente, vocês fazem parte aí desses 22 anos. O Lu teve aqui, a gente falou de... De tudo um pouco, né? Tive depois também com o pessoal do Lost Liars. Eles, Nossa, banda faz mais de um ano já, né? Nossa, sei lá, o tempo passa tão rápido que tem coisa que eu nem lembro mais, direito. Eu não sei que vida é hoje. Mas acho que mais de um ano. Acho que foi começo do ano passado, acho, Sim. por aí. E agora pra falar do Rock Forever de novo. 22 anos. 22 anos. E aí? Porque assim, esse episódio super especial, ele nasceu de um projeto cultural aprovado. Me conta como foi pensado, porque você contar num curto espaço de tempo uma história de 22 anos... Eu acho que eu tenho dito isso nos últimos dias, que se não fosse, sem média nenhuma, a Rosângela e o Davi, né, a gente não faria, porque eu tentei até fugir um pouco da coleta, da escolha, de tudo, porque tem um lado sentimental gigantesco, né? Por mim teria 10 horas tudo aquilo. Aí a gente escolheu pegar algumas partes do histórico, né? São mais de 600 edições contando, só da TV, né? Imagina coisa se a gente tivesse tudo de rádio, que a gente não tem quase nada de rádio, né? Só algumas matérias que a gente fez pela TV. Mas a gente não tem... Até, será que existe isso na censura da Difusora? Esse país existe. Alô, Difusora! Sueli, Júnior! Será que a gente consegue? Sonequinha, ajuda nós. Quem sabe? Mas enfim, aí a gente optou por exibir alguns VTs contando a história dele, né? Da escola, do programa na TV. E, na verdade, tudo, né? Mas, como eu disse, o material da TV era mais rico, mas pra montar esse formato documentário, talvez, né? É um episódio, mas ele tem muito histórico naquilo tudo. Junto com o auditório? Junto com o programa de auditório. Gente, 2024 fazendo um programa de auditório, não é maravilhoso? Exatamente. E depois, não dá pra deixar de dizer que depois de 2 anos praticamente, onde a gente não teve nada presencial. Sim. Né? A gente não pode deixar de dizer, já cortando um pouquinho mais, que esse projeto é um projeto que foi aprovado em Jundiaí pela Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que veio no pós-pandemia. Né, tentando ajudar a levantar novamente todos os setores culturais. Que lembrando, o setor cultural representa 3% do PIB. Isso é um dado de 2020 ou 2022, não lembro, mas se atualizar já subiu um pouquinho. A indústria cultural é maior do que a indústria automobilística nesse país. Movimenta mais dinheiro, emprega mais. Sempre bom ressaltar, né? Exatamente. Foi o setor que ficou mais travado durante o período da pandemia. Sim, primeiro a parar, né? Foi o primeiro a parar e foi o último a retornar. E com a Lei Paulo Gustavo, a gente pôde tornar possível a realização de um episódio especial. Porque às vezes a gente fala, mas é um episódio, vai ter o quê? Ele, editado, ele tá com 1 hora. Mas quem não tá dentro do meio, não sabe o tanto de pessoas envolvidas, sim, o tempo de trabalho para você pensar, fazer toda a estruturação, fazer o acontecer. Né? E que é um roteiro, né? Que tem uma lógica ali, não só uma lógica temporal, mas uma ligação entre os elementos desses 22 anos. Porque não é fácil, tem coisa que tem que ficar de fora,
Sim. Tem Infelizmente. sacrifícios a de ser feitos, né? E para condensar isso Exato. em 1 hora e meia. Sim. E a gente tá acostumado numa era de TikTok, né? Que você faz Sim, assim, tudo- fica tudo pronto. E a galera perdeu essa noção do trabalho que dá. E fazer uma edição, fazer essa compilação, fazer decupagem de material, que demora dias, né? Pois Imagina. Você Foi sofreu, o que eu né? fiz agora. O meu trabalho principal nesse episódio todo foi mexer nesse arquivo todo, que, em DVD, coisa de mini DV. Coisas de, arquivos do YouTube de 15 anos, postados há 15 anos, assim. Então a pesquisa, não, assim, foi uma delícia, na verdade. Pesquisar, escolher já não foi tão gostoso, porque, como eu disse, teve que... tem muita coisa que ficou de... Nossa, muita coisa que ficou de fora. A gente teve que citar algumas passagens só. Mas eu acho que, assim, para voltar do projeto no começo de tudo, é importante falar que, assim, nós somos, né? Somos Rock Forever. Um projeto completamente independente esse tempo todo. A gente nunca teve... Você sabe muito bem. A gente nunca teve um contrato com nenhuma emissora. A gente sempre viveu de apoios comerciais. Tivemos a sorte, ou o talento, ou sei lá, de poder ter bons parceiros esse tempo todo, que a gente conseguiu, né, se virar, e também conseguir convencer a parte de direção comercial das emissoras de que a gente tinha essa autonomia de poder fazer essa troca. Claro. Porque hoje eu nem sei como funciona, nem sei se existe. Mas era raro, cara. Tá bom, vou simplesmente abrir o espaço comercial. É porque a gente não tem mais essa configuração, mais, esse né? modelo de TV que a gente tinha na época, né? E o rock sempre foi uma coisa, obviamente, mais à margem, Certeza. ali dentro das linguagens musicais. Zero prioridade, né? Zero prioridade. E o único repertório televisivo que a gente tinha, que eu me lembro, assim, nos anos 90, era MTV, que tinha o Gastão, sim. tinha algumas pessoas falando de rock and roll. Quando a gente fala de rock and roll, gente, não é o... Não é... Como que eu... Não é o levinho, não é aquele com passabilidade pop. A gente tá falando de rock and roll mesmo, Sim, em todas as suas vertentes. as áreas, isso mesmo. Sim, e abrindo espaço não para quem já estava na mídia. Exato. Não para aquele que as Exato. gravadoras, né, que eram muito fortes na Impulsionavam. época, impulsionavam, mas para aqueles que não tinham espaço. E não tem até hoje. Não tem. Né? Então Eu quis citar esse lance do apoio, de onde vinha, né? De onde alimentava a máquina, porque a gente nunca teve essa oportunidade de fazer o que esse episódio vai mostrar. De realmente priorizar os profissionais da forma correta, tanto de autonomia para trabalhar, como, obviamente, de grana, né? Pagar essa turma. Estrutura mesmo, né, Exato, Lu? poder trabalhar no Glória Rocha, poder trabalhar com, sabe, pensamos a direção de arte, direção de foto, quando que a gente pôde, era assim, câmera aqui, microfone, não tinha luz, era uma arandela iluminando o meu quarto, né, Davi? Era isso aí. Então, assim, por isso que eu quis dizer, isso veio pelo trabalho da Rosângela, assim, a gente... Inclusive esse papo a gente teve lá no Rock Forever, lembra? Sim. Quando você me visitou, eu já estou te visitando. Sim. Esse lance de trabalho, de produção cultural, envolvendo Das leis de verba. incentivo, Exatamente. tudo. E eu, assim, eu ia mais uma vez bater cabeça. Eu soube que existia uma possibilidade, aí o Rodrigo fez a ponte, aí eu conheci a Rosângela, a gente teve 300 reuniões e eu entendi que é assim que tem que ser. E aí formatamos e apresentamos e a gente foi contemplado. E é o que eu digo, se não fosse esse trabalho, a gente não imagina, não estaria falando sobre isso aqui. Não ia ter a chance de estrear no cinema, mais uma mídia, cara. Eu falo isso, pode parecer bobeira, mas Transmediático. já fomos de rádio AM, já fomos de TV fechada, TV aberta, revista, que a gente fala, inclusive, no episódio. YouTube. E agora a gente vai poder, estrear um trabalho material no cinema. bem feito, bonito. É uma Além do que é um bênção, marco assim. histórico na Exato. cidade, Com isso, né? certeza. Primeiro Com de certeza. ter, ao meu ver, um programa de rock, começar por aí, da cidade, englobando nível mundial, porque sempre houve entrevistas tanto do âmbito local quanto mundial. Coisas com acesso muito difícil de ter. sim. Aliás, o Toto tá tocando agora. A banda Toto, uma das maiores do mundo, toca em São Paulo de novo esse final de semana. Eles não vêm pra cá desde 2007 e a única emissora, o único programa que entrevistou o Toto no Brasil fomos nós em 2007. Inclusive eu mandei isso no credenciamento agora pro show dessa semana. Então, assim, é que na verdade essas vitórias são nossas, né? Eu não sei lá, eu não preciso... É que tem muita gente que
talvez por talento, ou tem que ser assim mesmo, usa muito esse tipo de coisa pra ganhar visibilidade, né? Sim. A gente tem lá, a gente talvez consiga hoje subir as matérias pro YouTube, mas é um negócio que eu quis dizer porque é muito escondido. É um negócio que a gente nunca teve essa visibilidade que talvez merecesse. Mas quis dizer isso, que tipo, agora, por exemplo, certamente a produção sabe que, olha, em 2007 teve... E é a mesma. E é a mesma. Entendeu? Eles estão... Tem uma consistência no trabalho, estão nativos. De uma forma ou outra, a gente tá aí fazendo alguma coisa desde então, né? Sempre falo isso, não é desmerecendo os influencers, nada disso. Só que nós temos mais estofo. Isso tem que ser valorizado, entendeu? O lance, esse lugar que muda bastante, né? A TV não tem mais a abrangência tem, mas não tem mais a importância no nosso dia a dia, como tinha 10 anos atrás. Sim. E talvez nem a rádio, as coisas se pulverizaram na internet. E essa nova profissão que surge na era digital, ela também aponta carreiras meteóricas, assim, porque a galera acha que é muito fácil se manter na internet, mas muita gente não tem consistência nenhuma na internet, não tem a bagagem, você é jornalista, todo mundo tem uma profissão e ela está sendo exercida também no digital. O que a gente vê agora são esses conteúdos de 30 segundos que você não precisa se aprofundar, então você tem um alcance algoritmo enorme, e isso não quer dizer que o conteúdo é bom. Não. Sem compromisso nenhum com história, com nada, com veracidade, com nada, né? É coisa baseada em meme, né? Sim, coisa é piadinha. Porque vende o momento, né? Vende realmente é pra ter atenção, né? E as pessoas que dão atenção consomem sem nenhum tipo de discernimento. Filtro, né? E também esse lance de todo mundo hoje ter sua rede social, né? Antigamente, o Rock Forever talvez fosse o único lugar onde a pessoa fosse ver como foi o show do Sebastian em Porto Alegre, sei lá. Né? Exatamente isso. Hoje você tem as pessoas gravando na hora do show, né? Pra conseguir imagem, você vai com o seu celular, você vai. Antes nem, imagina, a gente fez coisas absurdas. Entrar com câmera em show era uma coisa... não tinha como, era só credenciado mesmo. Gravando com a câmera aqui, o tripé era o braço, assim, você travava aqui e ficava no meio daquele povo travado ali. Quantos e quantos. É muito louco isso de poder... bíceps. Certeza. De poder voltar agora pra falar ainda com o Davi de novo, assim, o Davi fez parte de uma época que a gente ralava demais, assim, e a criatividade contava muito, assim, e o Davi sempre foi muito criativo, tanto nos enquadramentos quanto nos assuntos, na parte de ensaiar as coisas, né? Sim, fazer uma pré-produçãozinha ali na hora e desenvolver aquilo. E a gente vai poder ver muito isso de novo agora nesse episódio e no próximo trabalho que a gente já encaminha, né? Que a gente tem mais um projeto aprovado, que é a história do rock and roll, que a gente já começa a trabalhar imediatamente depois da estreia desse primeiro. Ele já está em andamento, mas ainda está na parte de estruturação. De pesquisa ainda. Porque aí é realmente um documentário, então ele está na confecção de roteiro, né? No aprimoramento do roteiro pra gente começar a gravar. Mas acho que esse episódio especial, ele reúne muita coisa que a gente não pode deixar de falar. Ele não é só um episódio, ele é um documentário desses 22 anos. Mesmo faltando alguma coisinha, mas sempre tem uma frase ali do Luciano na apresentação, vamos lembrar disso, daquilo. E ele é uma forma de você resgatar uma história que hoje, queira ou não, tudo que não está nas grandes plataformas digitais está sendo esquecido. Sim. Né? Todo esse conteúdo está sendo esquecido. E isso, o que a gente vive hoje é resultado de tudo que já veio antes. A gente não pode apagar. É uma história que a história não pode ser apagada. E ela precisa ser fortalecida. Então é uma maneira da gente mostrar para quem tem hoje menos de 30 anos que há 2 décadas atrás a gente também produzia conteúdo. 2 décadas atrás, gente, a gente produzia conteúdo. Para quem tá quase há 40 fazendo produção cultural, falar em 20 anos atrás, a pessoa fala assim, nossa, mas tanto tempo assim? Só que a gente precisa registrar isso. Sim. A gente precisa fortalecer porque são conteúdos profundos. Cada entrevista, cada mostra de um show, tal pessoa, tal acontecimento. A Copa. A Copa foi histórica. Tudo era pensado. Não é como, infelizmente, a gente vê hoje com vídeos, os shorts de aí... 2 minutinhos e tudo raso. São conteúdos que
que são parte da história musical do nosso país. Não, eu acho que é um registro de memória de produção, da produção cultural em Jundiaí, para além de ser do segmento do rock and roll e tal, tem uma coisa do que é nossa cidade, né? Das bandas que vieram depois, porque justamente as pessoas não gostam de artistas, gostam de gente famosa, né? Então todo mundo hoje em dia quer entrevistar a banda que tem 1 milhão de seguidores, que tá na Billboard, tá não sei aonde. E os caras que estão na tua cidade, fazendo show, trabalhando, estudando, fazendo acontecer na tua cidade, fazendo os comércios venderem mais bebida, mais pizza, mais lanche. Lembrando e essa galera que também um dia essa banda pode estourar. Sim. A gente nunca sabe. Mas eu acho que a gente não deve só vincular o sucesso com a explosão de Chacabum, entendeu? Não Assim, precisa ir pra fora pra ser bom, né? Exatamente. A gente pode trabalhar no local aqui. onde a gente vive e ser muito bom. Exatamente. Sabe uma analogia que eu gosto de fazer, assim? Principalmente quando se refere a Jundiaí. A gente sempre vê aquelas fotos, por exemplo, do Sebo, que publica alguma coisa e tal, que a gente vê Jundiaí de 100 anos atrás, essas coisas, e não é muito legal você ver aquela foto. Demais. Você nem consegue enxergar direito, mas cara, chega a arrepiar você ver aquilo. Os bares, os músicos, né? Isso que a gente tá fazendo, queira ou não, imagina isso daqui 100 anos. O registro visual disso. Sim. Imagina 100 anos do como era o cenário rock and roll, o que foi o rock and roll, até tomara que continue existindo. Mas o que foi esse movimento, como que era a galera, como que era feito, o que eles tocavam, onde eles frequentavam, como que era o estilo de vida. Cara, tá tudo registrado. E é um registro de um tempo também, né? Porque ali você registra moda, você registra a cultura no sentido mais amplo da palavra como cultura. A gente ouvia música como a gente ouvia música. Porque hoje é totalmente diferente. Mas eu sempre falei isso, assim, que a gente sempre definiu o rock and roll não como estilo musical, como um comportamento, mas um estilo de vida, assim. Sei lá, é um estilo de vida. Porque, não sei se ainda é assim, não sei, eu ainda tenho referências mais antigas, né? Porque tô ficando velho. Faz parte. Mas, assim, a gente tinha rituais que era tipo assim, rock and roll não é o que você ouvia. Era tudo, né? Nem você falou onde vai, o que veste. E isso é muito legal, porque nessas pesquisas... Como se alimentam e se reproduzem. Exato. Tudo, Hoje no Fantástico, domingo no Fantástico. É uma espécie. Mas quando a gente foi postando algumas coisas, tanto pro episódio quanto pra pesquisa do documentário que vem, né? Sobre a história do rock and roll, a gente vê que a galera, lembra das coisas e cita, né? Escreveu ali algumas... Ficou na memória das pessoas isso aí. Duas coisas. Primeiro porque eu puxo mesmo a sardinha pro lado do rock and roll, porque é uma coisa tipo como se fosse uma disciplina na escola. Você não esquece, cara. Não tem ex-roqueiro. Tá ligado? Não tem esse cara aqui, não existe. Mais ou menos, tem uns ex-rosqueiros. É que não era, né? Mas enfim. O cara pode até usar um terninho com gravata, trabalhar, mas ele não perde a essência. O cara não deixa de ouvir as bandas que ele gosta, entendeu? Isso é um ponto, né? E o outro ponto, que eu acho que é o que a gente... por isso a exceção do nosso projeto, é que estivemos em rede aberta por muito tempo. Na televisão, então tipo assim, na época que a turma assistia televisão, que não sei se muita gente lembra, mas não precisava assinar nada, era assim, ligava a TV, botava um bombrilzinho e olha lá, e pegava no HF, aberto aqui. E a gente ficou semanalmente uma edição por mais de 10 anos na Rede Paulista. Então assim, eu acho que enraizou dessa forma, além da Copa, que eu sempre digo que a Copa foi a principal ferramenta de divulgação do programa, porque expandiu. O cara não precisava conhecer banda, gostar de banda ou gostar de rock and roll. A tia falava, eu vou assistir meu sobrinho na banda dele jogando bola. E aí, nessa época, assistia e depois não esquecia. O programa lá. E uma coisa muito legal que rolou na Copa também é que além de diversificar o público que assistiu o Rock Forever, que daí traz a família, né? Cada um é efeito pirâmide, gente. É marketing multinível, cada um traz mais 2 para assistir, né? Então a gente teve um momento Rinodê do Rock Forever. Total. Mas eu acho também de colocar as bandas para estarem juntas nos seus mais diversos estilos. Porque os rolês de banda, hoje é só metal, hoje é só punk, hoje... Então também essa fronteira, os muros caíram, né? Assim, de estar todo mundo no mesmo rolê, sei lá, pelo futebol, pelo rock. E eu me arrisco a dizer que por conta da Copa até,
justamente por misturar tantos estilos, tantas bandas que às vezes não se bicavam muito, às vezes não se Às vezes dentro do mesmo estilo. Ali quebrou isso. E a galera começou a ser muito mais brother um com o outro. Depois aquilo uniu, a cena em si é muito difícil. A gente sabe arrumar um lugar pra tocar, principalmente independente, essas coisas. Mas isso uniu uma galera de uma certa forma. Eu fiz amizade com um monte de gente, de bandas que eu nem imaginava que existia. Hoje são meus amigos, frequentam a minha casa. Já fez sub pra banda do cara que já fez troca foto, de música, né? E assim vai. Então podemos dizer que o Rock Forever é maior que o Nirvana, que uniu todas as tribos. A Copa, né? Uniu todas as tribos. Olha, eu me arrisco a dizer que eu não sei, né? Eu não tenho. O Luciano talvez tenha mais, mas eu não tenho tanta proporção do quantos programas Rock Forevers, né, desse mesmo formato, existem no Brasil. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Rock Forever foi um dos únicos no Brasil a fazer tudo o que fez e ainda faz, talvez seja o único. Sim. Porque nem a MTV conseguiu durar tanto tempo e fazer o tanto que a gente já fez. Não, e ainda com uma linguagem, porque eu falei aqui da MTV, falei do Gastão, que o Gastão foi meio que um cara que me apresentou várias bandas que eu só via em revista quando via, né? Fábio Massari, porque tinha um lance que, na minha época, a tia velha falando, você tinha que comprar um suporte que vinha uma música, e era caro, ou você comprava uma fita, ou um disco, depois no meio dos anos 90 o CD, mas ouvir música era um ritual, que se chamava todos os vizinhos pra ouvir junto, e gravava muita mixtape. Então quero essas músicas do Iron com essas do Pantera, com essa aqui do Chico Buarque, tô brincando. Mas assim, era uma coisa, era quem tinha o disco, detinha o poder, né? E era a casa onde a gente se reunia, né? Então, quantas amizades não foram feitas assim? Sim, ou você pegava uma pessoa que tinha um gravador, né? Existe um gravador, você ficava ali naquela rádio que você sabia que tinha mais chance de tocar a música que você queria ouvir naquela semana. Rolinha vermelha e play. Você ficava ali, às vezes no final da música, era que faltava 10, 15 segundos, vinha aquela vinheta junto, você perdia a gravação. Aproveitar para agradecer o Vitão Bonesso, que não pôde participar com a gente da gravação do episódio, mas que é presença sempre fixa enquanto a gente estiver fazendo qualquer coisa. Porque o Vitão, pra mim, você falou do Gastão, o Vitão tem até hoje o backstage. Ele já passou por várias rádios, exato. Ele já passou por Brasil 2000 e hoje na Kiss há muitos anos. Um grande conhecedor de música. O Gabiru, eu não sei como vocês têm memória pra lembrar de tudo. E o Vitão, o programa dele, a gente ouvia pra saber das músicas. Era tipo a gravadora, contato com o Vitão, ele tinha uma cópia que ninguém tinha, ele tocava na rádio, a gente gravava em fita e ficava a semana inteira se reunindo pra ouvir, nossa, lançamento de não sei quem. Isso, nossa, cara, é muito demais. Trabalhar com ídolos, né? Esse lance. Isso, eu conheci o Vitão por acaso. Meus pais tinham livraria. E ele tava Livraria lançando América, Livraria e Papelaria. Muitos anos de DJ. No Maxi Shop, dentro da Anchieta. Foi lá que eu te conheci. Foi. O Gabiru conheci, o cara antigo também, conheci lá. Olha, gente, você conhece o que? Os leitores. Quem conheceu o Luciano naquele momento, gostava de rock and roll? Talvez, mas gostava mais de livro na época, eu acho. Gostei, mas... E aí o Vitão tava lançando um livro de 10 anos do backstage, alguma coisa assim. Era um livro comemorativo de uma parte da história do programa. E eu mandei acho que eu liguei, não sei, descobri um telefone e ele nunca tinha ouvido falar, ele nem morava pra cá, então morava em São Paulo ainda. Eu falei, então, olha, tudo bem, Luciano, molecão, 19 anos. Você não quer fazer um lançamento aqui? Desse jeito, eu falei. Aí a ideia era fazer na livraria, só que a gente fez uma junção com a Halloween, e a gente fez na Halloween, com o apoio da loja. A primeira, aí lançou... A gente fez 2, foi super bem. A gente fez o outro no Maxi Shopping, que meus pais tinham loja no Maxi Shopping. Eu tava lá esse dia. Você tava? Isso é 98, 97, 98. Não tinha nem rock, imagina. E eu conheci o Vitão ali, a gente sempre se trombava em show. E aí ele veio morar em Campo Limpo muito tempo depois. E aí o Rock Forever veio muito tempo depois. E aí tivemos a chance de convidar ele pra ter um quadro no programa. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é muito assim, ó, né? É uma costurando, perfeita, as coisas costurando. Né? Não, e fora uma galera que você teve a oportunidade de entrevistar também, né? Uma galera que fez parte do Rock Forever, uma galera que você teve a oportunidade de entrevistar, né? Eu sempre tive essa premissa pra mim, porque o Carlo é insuperável. Ele é maravilhoso, entrevistando e de conteúdo. Então, assim, eu sempre falei que, mesmo se fosse um cara que eu gostasse muito, eu não ia fazer. Sempre pensei, além do domínio da língua, eu me viro, mas ele é monstro. Ele é referência. Então eu penso assim, como, sabe, se você tá capitaneando a parada,
pra que você vai fazer só porque você quer fazer? Uhum. Eu acho que o material sempre vai ficar melhor com ele, vai ficar melhor. Então eu sempre falei isso pra ele abertamente. Então assim, mas se eu pudesse, eu iria. Eu sempre falei que tem algumas que eu gravo. O Eric Martin, por exemplo. Sim. Eu amo o Eric Martin, vocal do Mr. Big. A gente entrevistou ele no camarim do Blackmore. Acho que nem existe mais, né? O Blackmore Rock Bar em São Paulo nem existe mais. E aí saiu a credencial e tal, eu falei, Carlos, vamos nós. Eu fui de cinegrafista e ele entrevistou. E aí ele dava umas deixas, o Carlos, né? Ele também canta, eu falei, não, para. Ele gravou uma vinheta pra uma banda que eu tinha. Imagina, eu vou cantar com ele, que você tá maluco. Você tá maluco. Tanto que outras vezes ele já veio pra cá também, para. Então, sacou? Esse lance de eu não faria, assim. Mesmo o Bruce, que eu tenho como ídolo, assim. Se vem o Bruce, nós vamos em 3, eu vou ser o Carlos. Você vai, por favor. você ilumina, eu gravo Cara, e o Carlos entrevista. Eu carrego qualquer coisa, assim. Você sacou o que eu quis dizer? Porque, não adianta, eu vou fazer pra quê? O Carlos vai fazer muito, mas muito melhor qualquer entrevista. Acima de tudo, o conteúdo tá em primeiro lugar. Claro. A entrega do conteúdo tá em primeiro lugar. Eu falei isso. Embora haja paixões envolvidas nesse caso, né? Mas eu nunca coloquei nada à frente, assim, nada. Sempre foi lance de jornalismo, padrão. Na hora de edição, termos técnicos, locução, a escrita. Você pode ver, talvez isso conte também, modéstia à parte. Que não é um negócio assim, jogado. Não é, nunca foi. Sempre teve roteiro pra tudo, escalada, apresentação, tudo. Conteúdo o programa bom. sempre foi uma revista jornalística falando de rock and roll, revista eletrônica, entendeu? Sempre falei isso, sempre... E tivemos também, claro, né, a parte do... O Judson sempre foi um cara muito caprichoso em tudo que fez. O Vertão sempre tirou qualquer tipo de problema do caminho, sempre você lembra, né, na estreia. O Vertão sempre manjou muito de informática e tudo mais. Sim. Então, a gente sempre teve esses Vertão artifícios. Limpa trilho, né? Que vai tirando, vai limpando total. o que tem que sempre funcionar. tudo no caminho. 30, eu lembro quando a gente foi pra Rede Paulista, que foi bem na troca do Judson com o Vertão. Cara, a gente não manjava de editar vídeo. Não. Né? Eu não manjo até hoje, mas o Vertão, cara, ele destrinchou o negócio assim do dia pro outro. E era uma época. E começou a editar e hoje tá vendo? feita. Assim, hoje as coisas são mais dinâmicas, né? Tem programas que facilitam um monte de coisa. Lá era tipo assim, captura de MIDI DV era em tempo real. Sim. Então você tinha que assistir tudo que você gravou e o bruto, né? Não é só o que você vai usar. Aí tá bom, capturou. Aí vamos off. Aí escreve. Aí tudo para passar o áudio tudo era mais difícil, né? Nossa, lembra que a gente gravava muitos áudios, a gente levava um notebookzinho, separado, o microfone plugado no note. Lembra? Porque a câmera não tem. A gente conta isso no episódio. A primeira câmera com entrada de áudio foram os pais do Carlos que trouxeram numa viagem. Isso. E deram pro programa top. Fizeram assim. A gente ligava o mic no notebook para poder ter um áudio ali para não pegar ambiente. Entrevista do Ratos de Porão, essa você vai lembrar com certeza, dona Tainã Franco. Nossa, gente, que dia triste. Esse dia foi tenso. Ô, João Gordo, te amo, mas aquele dia foi foda, hein? Nossa, deu trabalho? Tem até... Meu trabalho. A gente interrompeu o videogame do cara, pô, sacanagem. Nossa, o cara, ele ficou puto. Eles estavam jogando no estúdio Mosh, não foi? Foi logo que eu comecei. Eu era virjona ainda as coisas lá e dando mau contato. Tem um pedaço dessa entrevista no episódio. Num dos VTs. Parece, né? Tem. Parece. Eu lembro até a roupa que eu tava até hoje. Vocês estão assim, né? Vocês estão alinhados num sofá, né? Todos assim, né? Eu lembro dessa. Essa do NX0 também é maravilhosa, que a gente achou. É no Bilé? Não, foi no Castelinho. No Castelinho. Nossa. No Castelinho, cara. Lá onde é a Black Sheep hoje. Black Sheep hoje, é o Mineiro, Bar do Mineiro. Eu não vou mais lá, porque parece que é um portal, né? Tem lugares que eu tenho medo de... Não sai nunca mais, né? Não sai nunca mais. Portais. E tem várias, até ainda tem um monte. Tem essa do traje que você cita também que é uma história muito legal. Eu fiquei meio tímido na gravação com você que vai assistir, porque vai ficar ainda meio encoberta a história. Mas eu ganhei um pôster. Eu ganhei não é um pôster, mas chama uma foto uma Polaroid. Da revista que o Roger tá pelado. Por isso que ela me zoou. Aí eu falei, ali, falei, minha mãe na frente ali. Já tá na cabeceira. Você quer? Porque eu levei o seu disco, né? O primeiro disco que você comprou, o disco do traje pro Roger autografar. E aí eu fiz uma Polaroid com o Roger naquela posição Homens ao Mar.
E ele autografou a foto dele pelado pro Luciano. Aí invadiu uma gravação que você tava fazendo as cabeças. Entreguei o disco e a foto com o Chupa Luciano, bem bonito. O Roger numa posição... Esse vinil é o primeiro vinil que eu ganhei na minha vida. Nós vamos invadir sua praia, original. Vinil era só original, né? É que CD tem umas cópias. Ganhei na época, 85, tipo... Minha mãe conta que... A minha mãe fala que ali eu mostrei que eu ia gostar de rock and roll pra sempre. Porque era um sábado antes da Páscoa. Véspera da Páscoa. Eu tinha 5 anos, morava em São Paulo com minha família ainda. E a gente foi até um supermercado à tarde, né? E eu tava com ovo de Páscoa, que eu ia ganhar ovo de Páscoa. Foi no Jumbo. Aí eu vi... Em São Paulo, né? Tinha um vinis, lembram? Tipo, os discos ficavam expostos. Ficava em mercado. Aí eu vi, eu já tinha... Eu cantava direto na escola da Marilu, né? Marilu. Cantava sem parar, não sei o quê. Aí eu vi, reconheci a capa, falei, mãe, eu quero. Aí minha mãe falou, tá bom, você quer o ovo de Páscoa ou o disco? Ela, o disco. Foi isso. E eu fui embora com o disco que eu tenho até hoje, cara. Muito louco, né? E depois levou o autógrafo do Roger nos ovos. Aí quando a gente pra fechar a história. Foto do Roger. O Roger autografou os ovos. Os ovos. Eu ganhei ovo, não tempo depois ganhei ovo. Nossa, imagina o Roger ouvindo essa história. Não. Muito louco. Que legal que deve ser. Ele mandou mensagem no dia no Twitter pra mim da matéria. Da exibição, né? Adorei, obrigado, adorei a entrevista. Legal demais. E hoje isso a gente consegue fazer chegar, porque tem muita gente que não via. Porque a gente era exibido só pra cá, regional, né? Tanto que pra conseguir uma credencial futura, a gente queimava os DVDs e entregava pras assessorias. Ó, a anterior foi assim, ó. E eles registravam. Falei muito a Miriam Martinez fazia muito isso da Via Funchal, que faleceu. O Via Funchal era um lugar que sempre abriu as portas, né? Era a Miriam, porque ela cuidava da assessoria. Inclusive, foi muito louco isso. Eu tava agora, ano passado, teve o Dream Theater no Tom Brasil, que mudou de nome. Eu não sei, né? Pra mim é Palace, Olímpia, pra mim é assim. O filho dela tava trabalhando na assessoria. Mentira. Eu falei, vi Martinez, eu falei, e aí o filho, aí eu contei toda a história, mandei umas coisas pra ele. A Miriam morreu na pandemia, ela faleceu de Covid. Ela era gente feliz. Chegou o Rock Forever, ela falava assim. Miriam Martinez. O dia do Leme foi com ela, da coletiva maravilhosa, assim. O Leme chegou com uma garrafa de Jack aqui e um balde de latinha de Coca-Cola com gelo e ele tomou a garrafa inteira no coletivo. Raramente tinha coletivo e tomou outra, e fez o show. Fez o show. Raramente tinha entrevista em dia de show. Essa entrevista foi no dia do show. Que Leme O Via Funchal tinha uma salinha legal ali embaixo, não sei se você lembra à esquerda, assim. Só o Lemmy Kilmister do Motorhead, só, né? Só isso. Só tem umas coisas muito boas. Olha as histórias, né? Os acessos que tem. Não, tem umas histórias... O que a gente foi fazer... Já volta. Não. O que a gente foi fazer que não teve o show? Que a gente foi pro bar? Misfits. Inesquecível. Não teve show do Misfits? Não teve, cara. Eu gravei, cancelaram. a gente gravou alguma coisa lá na porta. E por que a gente ficou sabendo? Os caras tomaram vacina, não tomaram vacina, não sei, não conseguiram entrar no Brasil. Foi algum erro, acho que sei lá, de organização, acho que foi alguma coisa do tipo. Da casa, eu acho, se eu não me engano. Ou só não avisaram pra gente. Só não avisaram. Aí eles cancelaram, que os caras foram bem meio, tipo, não tá do jeito que a gente não vai tocar. Foi alguma coisa meio que assim. Eu não lembro, eu só lembro que a gente não fez. Eu só sei que a gente foi lá pra Vila Madalena, depois foi embora às 4 horas da manhã. Que bom. Ai, a gente ficou com a galera da música instrumental, não foi? Que tinha uma galera lá. Cara, eu não sei, eu não conhecia nada. Você que manjava dos lugares lá, vamos lá. Eu falei, vamos. E fomos, e ficamos lá. Ficamos pra sempre. É isso, o nosso show valeu, né? Claro. Toca aí, nosso show valeu. Foi. Demos um show aquele dia. Foi massa aquele dia. Lu, você ia falar de show de histórias, eu lembrei agora, porque o Paul Di'Anno acabou de... Falecido agora, faz um mês, é vocalista do Iron Maiden. E essas histórias ele andou no meu carro aqui em Jundiaí, em 2000. Cara, é muito louco. Eu e ele no carro, e ouvindo o Tim Lizzy, e ele falando história, E assim, não falha carro. Não, certeza. Não morre. Eu levei ele no Burger King, tava com fome, ele quis comer um Whopper. Juro por Deus. Ele aqui, eu aqui, Paul Di'Anno, sexta-feira à tarde, chovendo em Jundiaí. Ele abriu a carteira, mostrou a foto do filho dele. Aí tocou Tim Lizzy no carro, ele falou, eu abri uma turnê pra essa banda. Cara. Que ele namorou, como é que é? Ele tinha uma namorada que era agente do Tim Lizzy na época, 75, 76. Nossa. Não, mano. Eu ouvindo ainda, tipo, putz. Então, essas histórias de bastidores é que nos alimentam, né? Sim. Porque o que vai pro vídeo, ele é a espuminha da onda do mar, assim, né? Só uma pincelada de uma história que foi vivida, né? Tipo,
horas de espera, a logística pra ir até show, as gambiarras da vida. O Davi e o Carlo com a Doro. Nossa. Que, meu, não é tipo, é o que é o fiquei arrepiada. Eu ia citar essa Tem entrevista coisas porque, assim, naquela entrevista eu senti o Antico emocionado. Não, ele fala. Um pouco excitado também, mas muito emocionado. Também. Cara, a gente Não é a mulher mais linda do mundo pra ele, né? Ele fala. A gente chegou no quarto dela e tava as calcinhas dela espalhado pela cama, assim. O Carlos olhou aquilo, ele só olhou pra mim, assim. Nenhuma palavra foi necessária, sabe? Só aquele olhar, cara, você tá vendo o que eu tô vendo, né? Aí eu, Doro, com licença, né? Tirando a calcinha dela pra poder sentar na cama e montar o equipamento. Foi uma... Cara, só eu e o Carlos a gente tem isso na nossa mente, assim. A gente vai levar pro caixão junto, cara, essa cena, assim. E o lance de você ter alguém com você, né? Que sempre rolou uma dinâmica, o cinegrafista mais alguém, é você ter um HD externo e alguém pra não falar que você tá louco. Sim. Porque existiu, né? Que aconteceu, né? Que aconteceu, porque tem coisas que agora, na distância do tempo, você olha assim, puta, isso aconteceu mesmo? Eu tava ouvindo Tim Lizzy com o Paul Diano no meu carro, não, no parece Burger que eu sonhei, King. Né? Não, assim, a gente tem essas... os amigos são nosso HD externo. O Sebastian cantando Don't Stop Believing comigo e com o Judson e o Magão... Eu, o Judson e o Magão em Porto Alegre. Que eu perguntei nas baladas, ele saiu cantando, tá na entrevista. Que, aliás, eu achei... isso foi outra coisa boa da pesquisa. Eu achei que eu tinha perdido essa entrevista, eu não achava, eu tinha procurado outro dia, não achava em lugar nenhum. Eu falei, eu perdi isso, não tinha mais registro. Eu falei, já era, né? Aí achei uma reprise, que a gente fazia muito isso, que tinha a entrevista inteira. Eu falei, mano... Salvo. Aliás, esse arquivo, ó, eu vou mexer, depois que passar tudo isso que a gente tem que fazer. Eu vou começar a mexer nisso, eu acho que eu vou começar a subir umas coisinhas, porque tem muita coisa da hora. Então, é isso que eu ia dizer, porque assim, o projeto foi a gravação de um programa Rock Forever ao vivo, com público, né, no Glória Rocha, numa característica mais documental, porque a gente tá falando de um documento histórico, basicamente, né, com alguns convidados. Sim. Quero que vai rolar? Então, é o seguinte, o projeto... Não, quero falar o que rolou. Porque vai estrear. A galera vai ver. Aliás, vamos no cinema, turma. Tem ingresso ainda um pouquinho. Não tem muito, mas tem. Data e horário. Eu já... Serviço, já garanti o meu. No domingo, agora, dia 24, pra quem tá assistindo a edição... Para onde eu olho, tá indo? Eu tô perdido no começo. 24 de novembro de 2024. Isso. A pessoa achar que é 24 de fevereiro. Pra quem tá assistindo o programa inédito, nesse domingo próximo, dia 24, às 11 da manhã, estreia o nosso episódio especialíssimo, com edição exclusiva no MovieCon do Maxi Shopping, às 11 da manhã, já falei, né? Vou repetir. Sim. Domingo, dia 24, às 11 da manhã, contando toda essa história. Os ingressos tem disponíveis no Simpla. É só entrar na plataforma, procurar lá, Rock Forever 22 anos, ou procura a gente nas mídias que a gente manda o link direto pra vocês, tá? O que rolou? A gente gravou um programa, como se fosse um programa gravado do Rock Forever no padrão que a gente sempre fez, mas com público. Gravamos no Glória Rocha e a gente convidou pessoas importantes que participaram da história, como, por exemplo, Dona Taina Franco, Senhor Carlo Antico, o Lexi mostrando essa parte mais internet, mais moderna. O Gustavo, que participou muito com a gente também, que vai participar muito também no documentário, que é uma enciclopédia do rock regional. Ele tem catalogado todas as bandas que já fizeram parte da cidade. Todas. Caralho. Da região, surgimento, o que gravou, onde tocou, integrantes, ele tem tudo. E participou com a gente também de algumas... de 2 temporadas do Rock Forever, fazendo a cesta autoral do Aldeia, entrevistando banda e tudo mais. Que isso já é uma história mais recente também do Rock Forever, né? Sim. Isso... Mais recente, a gente fala... mais recente tem 10 anos. Mas é mesmo. A gente saiu da Rede Paulista, quer dizer, a Rede Paulista saiu da gente. Não, a gente saiu da gente. Né? A Rede Paulista não existe mais. Em 2015. Foi o ano que eu fiquei 10 anos lá, foi o ano que eu saí de lá também. A gente ficou 10 anos, a gente ficou 2005 a 2015, exatamente. Mas depois disso a TV também não existiu mais, né? Assim, acabou, a emissora não existe mais. Não existe mais. Aí a gente fez algumas temporadas no Canal 25 de novo, saindo da Rede Paulista, acho que foram 2. E depois internet. E aí a gente fez agora 2020, a gente tá em 2024, né? 23, a gente fez formato podcast no Novo Dia.
alguns programas legais, mas é outra história, né? É como se fosse muito programa da rádio. Esse formato podcast tem muito a ver com o que se fazia na rádio, exceto porque não toca música, senão derruba, mas é bem esse lugar de trazer banda, de trocar uma ideia. Bem o programa surgiu assim na rádio. Bem aquele comecinho. Era conversa, música e galera, a gente colocava todo mundo que ligava no ar, fazia questão. Né? Ligava na rádio, plugava e conversava e tal. Tomate cru? Não, tô brincando. Isso mesmo. O Bozo. 2360873, você lembra? Então, e aí quando foi pra TV, ampliou porque a gente pôde falar de shows, que era o carro-chefe, né? Era o carro-chefe do programa, as coberturas. E também os quadros, que eram tipo, a gente podia editar eles com foto, com material de vídeo e áudio, coisa que não dava pra fazer na rádio, porque rádio era simplesmente informação, né? Sim. Então é isso que a gente, voltando pro podcast, a gente, como não podia também mais nem passar música, acho que a diferença era essa. Mas voltando ao convite, todos convidados, domingo agora, dia 24, às 11 da manhã, e a gente vai exibir esse programa em sessão de cinema no Movicon. Tá, uma pergunta que é super importante, gente. Vou mudar aqui pra mim. Ó, dia 24 de novembro, às 11 da manhã, no Movicon, que fica no Maxi Shopping Jundiaí. Vai ter exibição desse especial de 22 anos do Rock Forever. Vai estar a galera em peso, ingresso gratuito, você retira pelo Simpla. E a pergunta que não quer calar: vai ter happy hour depois? Vai ter. Porque eu quero saber se a gente vai comemorar isso depois. Vai. A ideia era fazer no dia da gravação. Era fazer, tava programado fazer no dia da gravação. A gente gravou dia 22 de agosto, né? Acho que foi isso. 22 de agosto. Era uma Mas era uma, além da gente ter ficado o dia inteiro, era uma terça-feira e acabou 10 da noite. Pô, só se a gente pedisse pro Pistola abrir o Vila pra gente ficar lá dentro. Deitado. No Vila põe colchonete pra gente ficar assim acomodado no chão, sentadinho. Aí não rolou. Agora, como é no horário mais tranquilo, às 11, então a gente sai do cinema às 11 e vai até o Mercadão da Ferroviários. A gente vai se instalar na loja da Átrio e a gente vai se reunir, vai tomar umas, vai conversar e vai ter também uma apresentação da Academia do Rock, parceiros de todos nós. E, aliás, foi sem querer a camiseta, viu? Não é merchan, não, mas acaba sendo, né? Sim, mas o dono da Academia do Rock já veio aqui. Da Fabiana? Não, um homem. A dona da Academia do Rock é a Fabi. Então errei. Eu acho Fabi, então você tá convidado. Já aproveita o erro, já faz um convite pra pauta. Deve ser da outra marca. Tá, pode ser. Mas tudo bem, todo mundo caminha junto. Não tem problema. Aí sairemos do cinema, a gente vai até o Mercadão, e aí, só que a gente tem tempo pra acabar. Porque, além do Mercadão fechar, temos o show do Toto depois que iremos Vocês vão assistir. pro show? Vamos pro show. Mas vai assistir, não vai trabalhar? Acho que eu vou gravar. Então, a gente não tá exibindo agora. Sim. Mas... não sei, a gente pretende... Pra coroar 2007, né? Não, a coincidência, eu falo, tudo assim, ó. Aí a gente vai, o show é no Unimed, que é o antigo Espaço das Américas. Eu vou gravar e eu pretendo exibir na temporada do ano que vem, que a gente ainda não tem certeza como que vai rolar. No 2024 a gente não produziu nenhuma edição inédita, a não ser a mais especial de todas. Então produzimos, certo? Valeu pelo Mas a gente passou um ano praticamente trabalhando em cima desse episódio. A aprovação saiu a aprovação saiu no ano passado. O ano retrasado, o dinheiro saiu ano passado. A aprovação saiu no ano passado, o dinheiro chegou quase em maio desse ano. É verdade, desse ano. Demorou 4 meses e pouco para chegar o valor, e sem chegar o valor a gente não tinha nem autorização para começar a produzir nada. Porque você pontuou essa questão do pagamento, a gente tem ali uma demonização das leis de incentivo, enfim. Você, enquanto a produtora, queria que você explicasse esta dinâmica de um projeto aprovado, do que é aprovado nesse projeto, porque há uma planilha orçamentária, há um teto de gastos ali previsto. Todos os valores são balizados também, você não pode pôr o valor que você quer. Você tem que usar como base o que já tem, por exemplo, dentro do SALIC, que é do governo, né, que já está dentro lá do site do Ministério da Cultura, como valores de mercado praticados. Dentro deste projeto da Paulo Gustavo, foi, acho que o primeiro onde foi exigida acessibilidade. Sim. Então, todos os projetos, pelo menos 10% do valor precisou ser investido em acessibilidade.
E acho que isso é algo que veio para ficar, eu acho muito positivo. Sem dúvida. Então, o nosso episódio e o que a gente vai produzir depois também, ele tem acessibilidade em Libras, ele tem legenda descritiva, ele vai ter audiodescrição, tudo isso é colocado dentro de um projeto. Então, não é, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um episódio especial, eu pego o que eu quero e mando. Eu tenho que encaixar tudo isso dentro do que aquele edital pede. Tivemos na gravação também, né? Não só no produto pronto, tivemos na gravação também o pessoal da acessibilidade lá. Sim, nós estamos aí com uma empresa específica em acessibilidade que faz todo esse acompanhamento, que esteve presente no dia da gravação. Então, no dia da gravação, nós tivemos intérprete em Libras, para alguém na plateia que precisasse disso, para conseguir acompanhar. Tivemos acessibilidade para alguém com dificuldade motora também. Tudo isso é colocado. E tudo que a gente manda, você tem que ter um cronograma que seja coerente, valores coerentes, ou cada projeto passa por pelo menos 2 avaliações. Ela passa pela avaliação de qualidade de projeto, onde você vai ver ali quem é que está envolvido, currículo, ficha técnica, mais criatividade, originalidade, e mais uma análise técnica que vai pegar a questão de orçamentos que são enviados, vai pegar a questão de documentação para se propor. Isso é importante também, né? Nós caminhamos para um momento onde, se você quer propor um projeto de lei, você tem que ser PJ. Sim. Você tem que ter um CNPJ para representar ali. E tem que estar tudo em dia, você tem que estar em dia com a federação, com o estado e com o município. Com as certidões. Com todas as certidões. É um jeito também de fiscalizar como está sendo usado o dinheiro público, né? A gente fala muito dessa questão de burocratização, mas eu acho que o setor artístico também precisa se apropriar das ferramentas, acho que foi isso que eu falei, né, no podcast, e se organizar se quer ter acesso a dinheiro público. Exato, porque é muita responsabilidade. Sim. É um dinheiro público que eu acho que tem que vir para a cultura. A cultura precisa desse tipo de incentivo. Assim como a gente investe em educação, investe em saúde, em segurança, tem que investir em cultura, porque o retorno que isso dá, eu estava vendo há um mês e pouco atrás, o retorno já calculado da Paulo Gustavo, que tem municípios que já encerraram praticamente. Sim. Foi bem maior do que o valor investido, né, em impostos, em hospedagem, em alimentação, todo esse cálculo que eles conseguem fazer através de notas fiscais, que você tem que mandar uma prestação de contas no final do projeto. Isso. Não é você pegou o dinheiro e vai gastar, né? De tudo que foi feito, minuciosamente ali comprovado. Você prova que o valor que se investe é menor do que o valor que retorna para a sociedade. Sim. Né? Isso a gente tem que reforçar, porque tem gente que fala assim, mas está tirando dinheiro para colocar na cultura. Primeiro, como se fosse um gasto, gente, né? Cultura quem que não consome cultura? Quem nunca ouviu uma música, quem nunca olhou um quadro, quem nunca leu um livro, quem nunca usou uma roupa de um estilista. Sim. E lembrando também uma coisa super importante, nada superfaturado. Tudo tudo preço justíssimo, o valor de cada profissional certinho, assim, nem mais nem menos, sabe? Esse projeto eu fiquei surpreso, assim, com a integridade, sabe, que foi feito, tudo muito bem organizado. Mesmo porque a gente fala da balização de preço, né? A gente usa a Salic e tal, mas existe um mercado no município mesmo, né? Que muitas vezes, para você realizar um projeto desse, executar, os valores pagos ficam abaixo ainda do que é pago no mercado, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa realidade também, né? Então, pra gente colocar todo o sonho dentro do projeto, a gente tá com valor um pouquinho abaixo do que a gente gostaria de remunerar todo mundo, mas é a forma de fazer caber. Pra se ter uma ideia, no dia da gravação, lá no Glória Rocha, só nesse dia, nós tivemos presentes ali 24 pessoas envolvidas diretamente ali trabalhando. 24 pessoas.
né? Não é só quem aparece diante das câmeras. Nós tivemos iluminadora, uma pessoa que montou e operou a luz, uma pessoa que operou a parte dos VTs que entraram, que também faz parte da comunicação. Porque ali tivemos 2 momentos, são 2, como se fosse 2 universos ali. Um de um show que precisava ser apresentado, que era o Luciano no palco, recebendo os convidados, e o outro que é toda a parte de gravação. Exato. Né? De fazer essa adequação pro áudio, pra câmera, pro VT, porque isso que o Lu fazia na edição do Rock Forever, vamos agora pro VT, ele aconteceu ali meio que ao vivo, né? Passou no telão, então... Tinha público, então são 2 momentos dentro de um projeto só, né? E banda tocando ao vivo, que a gente nunca teve também. 2 bandas ao vivo. A gente tinha um quadro que chamava Rock Forever no estúdio, mas a gente gravava tudo separado. A gente ia até o estúdio, as bandas tocavam, a gente gravava, fazia áudio separado e exibia isso como um quadro depois que a gente chamava nas cabeças. Lá era literalmente um programa ao vivo, né? Aliás, muito obrigado às bandas Machinês e Fist pela participação, que estão representando as bandas da região. E é muita banda que a gente queria que fizesse parte. Mas a gente acabou elegendo... Eu achei incrível, assim. Achei que foram 2 excelentes escolhas, assim, primeiro porque o Fist é inegavelmente o maior nome que existe na cidade de banda que representa mesmo o rock and roll, né? Os caminhos que eles já percorreram e os lugares que eles já alcançaram. Nunca como pararam. Banda, exato. Como banda e como selo, o Nick não para, ele conhece... Ele é o que eu falei, às vezes santo de casa não faz milagre. Aqui eu acho que ele tem vírgula do que ele tinha que ter de como reconhecimento, do que ele tem fora. Ele é muito super reconhecido no meio, né, do pessoal mais hardcore, né? Referência. Então o Fist foi por isso, e o Machinage, tanto pelas apresentações internacionais e também pelo fato de eles estarem voltando agora. É a primeira apresentação deles depois de 6 anos parados. Não, eles voltaram, então, oficialmente? Achei que era onda no dia da gravação. Que legal. Não é a formação que a gente vai ver ali, que vocês vão ver, que a gente viu na gravação. Eles tiveram 2 baixas no dia. O Guilherme Bolini, que é o guitarrista agora também fixo, não tava viajando a trabalho. E o Bauer, que é o baixista fixo, também tava trabalhando fora. Aí o André fez o baixo no dia. Mas a formação é o Murilo na batera, que tava lá, o Fábio, o Guilherme e o Bauer. Então eles estão em um quarteto, retornando depois de algumas turbulências internas que muita gente passou nesse período. Brigas! E aí nos deram a honra de... A primeira aparição pública deles, não tem nada, não fizeram vídeo, nada. É a primeira vez que a gente vai ver essa formação nova deles, vai ser nesse episódio. Então a escolha veio por aí. E voltando a falar de a gente desistir, é mais ou menos a gente desiste de... É que nem mixagem de banda, você desiste dela. Quando tá pronto, quando a gente desiste. Exato. Porque senão o orçamento seria infinito. Porque a gente sempre ia querer, principalmente porque são projetos nossos. Às vezes se tem uma produtora terceira que simplesmente contrata projetos para trabalhar... Apenas comercial. Exato. Sim. Tem um limite, mas é o nome da produtora da Rosângela, é o Rock Forever, que eu tenho na pele. Então a gente vai querer que fique o melhor possível por questões pessoais até. Então o orçamento sempre vai ser pequeno, né? Sim. E não dá para deixar de também falar, né? A gente fala em acreditar em quem está aqui. O apoio que o Movicon dá para as produções do município. Isso é fantástico. Né? É fantástico. Se nós estaremos lá através de uma parceria, não dá para deixar de dizer, eles abriram o espaço para que a gente possa fazer a estreia. Se a gente tiver que pagar uma locação de uma sala como aquela para estrear, fica inviável financeiramente. Né? Com a estrutura que eles têm, e é mais um projeto do município. Isso é importante dizer, não é só com a gente, eles abraçam diversas produções do município para auxiliar que a arte chegue a mais pessoas. Eu acho que quase todos os documentários que eu fiz passaram no Movicon. Isso eu tô falando de coisa que eu fiz em 2008, 2009. Sim. Fátima Augusto sempre também é um portal de acesso ali com o Movicon Art, né? Ela que tem essa luta dela pelo cinema também. Gente, vamos dar uma moral pro Movicon aí, né? Sim, tem que fazer isso. Precisa, porque a gente poderia estrear direto no YouTube. Poderíamos, mas nada como presencial, né? Sim. Nós somos artistas, né?
para além de estarmos atrás de uma câmera, estar numa produção, nós somos artistas. A gente gosta desse contato, né? Não, e não só a reação do público, mas também eu acho que tem uma cerimônia silenciosa de apreciação. Que de repente você tá na tua casa, tá na TV, tá assistindo, mas tá fazendo uma outra coisa, tá no celular, você não tá com foco ali. Então eu acho que essas produções também merecem essa atenção e esses encontros, né? Eu encontrei uma pessoa no mercado, viu, já tô com ingresso, eu liguei pro Antica, ele não sabia, e eu olhando, tentando entender o que tá acontecendo, tava muito cedo pra tentar entender o que as pessoas estavam falando no mercado. Eu tava ali pegando um suco de beterraba, em dúvida se eu tomava uma coca com café ou um suco de beterraba. E aí rolou essa interceptação. Levei os dois. Levei os dois. Mas assim, tipo, tá rolando uma movimentação muito legal, não só dessa galera mais saudosistas que acompanharam na época, tiveram banda, pararam, meteram boneco for ter filho, ter família, não sei o quê. Tem essa galera que vai reviver esse pedacinho da adolescência ali junto. E também tem uma galera nova que, sei lá, nasceram, o Rock Forever já existia. No dia seguinte da nossa gravação, eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu reparei na gravação. Ele tava sozinho. Ele deve ter uns 19 anos. Ai, gente, esse negócio. Eu reparei nele na gravação. Eu falei, nossa, tá sozinho, né? De onde vem? Como? Mas ficou na minha cabeça e passou. No dia seguinte eu recebi uma mensagem. Eu não me lembro o nome dele agora, mas certamente nos veremos no cinema porque ele vai estar lá. E ele mandou um texto desse tamanho assim, ó. Obrigado pelo que a gente acompanhou ontem. Eu conheço o Rock Forever porque eu lembro da trilha que meu tio assistia. E eu nem sabia onde tinha ido parar. E ele falou, pra você ver como as coisas são difíceis. Meu, cara esclarecido, moleque esclarecido. Ele falou assim, não sabia que ainda tinha qualquer tipo de atividade hoje em dia. Sabe como que eu descobri? Ele falou, porque eu acompanho tudo que o Glória Rocha oferece de espetáculo. E eu vi lá Rock Forever gravação, falei, o que é? Ele foi sem saber. É brincadeira. Eu mandei pra vocês isso. Ele foi porque... Aí ele falou, nossa, é o que eu tava pensando. Ele foi sozinho e ele todo dia, cadê o ingresso? Cadê o ingresso? Cadê o ingresso? Cadê o ingresso? Porque ele queria saber como é que funcionava. Mas sabe uma história interessante? Não tem preço, né? Não tem preço, cara. Quando esse esqueci seu nome agora, mas a gente vai falar. Quando esse projeto foi aprovado, eu produzo muito teatro. Minha casa, assim, minha matriz é o teatro. É a primeira produção de rock, não de audiovisual, mas com rock. E 2 pessoas vieram me procurar para entender como que eu tinha... Primeiro como que eu tinha aprovado um projeto de fora. E a outra, mas aquele apresentador, ele está em Jundiaí agora, ele se mudou para Jundiaí. Olha. Porque as pessoas desconhecem e às vezes não acreditam que aqui tem a gente tipo produz coisas que vai para fora, né? São 2 situações diferentes. Um pouco de cada. Um pouco de tudo, né? Porque a gente acha sempre que se é bom, acho que não é de Jundiaí. Não é de Jundiaí. Né? Ou para ser bom tem que ser reconhecido, pelo menos em São Paulo, depois você volta. Que tem o reconhecimento também, né, Luciano? Tem esses reconhecimentos. Sim, legal que seja reconhecido por bandas. Fora. Quantas bandas? Né? Tá pago. Quantas bandas, quantas assessorias. Quanta gente mandava tanto pra rádio quanto pra você. Material de banda, cara. Quanto material de banda já recebeu pro Rock Forever? Eu gosto muito de esporte também, né? Muito, acompanho muita coisa. Eu vi um podcast outro dia que o Gustavo Villani, o narrador que tá na Globo. Sim. Ele tá lá e o cara fala assim, chega uma mensagem e o cara lê. O apresentador, eu não sei que podcast que é. Aí ele fala assim, oi, nós somos uma associação, um grupo deficiente visual. Eles falam assim, o Villani é o nosso narrador predileto, porque o Villani é o que fala pro nosso público. Aí ele começa a falar que, olha, o gol do lado esquerdo, ele narra, faz e aí ele começa a chorar, o Villani começa a chorar. Ele fala assim, tá pago. Ele fala, isso é por aí mesmo. As recompensas são assim, né? Claro que já que, eu acho que se qualquer um de nós aqui tivesse a possibilidade de ter essas portas a serem abertas com mais facilidade para essa turma, faríamos. Eu acho que somos muito marginalizados perante quem tem possibilidade. Eu digo por isso, tivemos que ralar 22 anos para ter uma vez um projeto financiado, né?
Quantas outras coisas a gente não podia ter sido feito? Mas aí já Mas eu acho também que tem uma questão de você ter se apropriado das ferramentas e ter tomado Entendi, mas aí cai também naquilo de que, assim, eu acho que existem exceções. Eu não tô me achando melhor que nada. Mas eu acho que se eu sou um cara que tem que ficar atento ao que tá acontecendo, eu já estaria abraçado de alguma forma. Sim, E eu, nossa, entendeu o que eu tô falando? Sim, não só eu, imagina, não tenho isso. Existem, não só, como existe um monte de coisa. O que eu acho que falta é isso. Alguém com um olhar de caçar talento daqui e falar, pô, você precisa ser apadrinhado, cara. Sim. Você, mais ou menos o que o Silvio Santos fez com o Moacir Franco quando precisou um dia. Não, você, Olha, vitalício. A referência. Ué, mas eu entendi, total. Silvio Entendi. Santos, né? Eu acho. E fica uma crítica mesmo. Porque senão também tudo morre, né? Tudo morre. Se você não tem tipo um headhunter, vamos chamar assim, Sim. um caçador aqui de talentos, né? Falando. Isso em todas as cidades, não só aqui. Mas eu acho que a gente padece de um lugar que não é só estético, mas assim, estão pegando gente cada vez mais nova para fazer conteúdo. A televisão tinha essa característica, né? A MTV segurou mais tempo, e aí o pessoal 40 a mais era o pessoal de jornal, de jornalismo. E aí a gente tem esse lugar de gente muito novinha, muito... Que ainda tem aquela coisa, o perfil para. Você não tem perfil para. Isso. Como assim não tem? Né? Será que a gente não tá querendo engessar? Total. Porque quanto mais tempo você já tá aí rodando, mais experiência você tem. Claro. Só que por outro lado, né, você pegar uma pessoa totalmente inexperiente, ou principalmente agora, e é uma luta que eu tenho dentro de toda a classe artística, a pessoa não entende nada de comunicação, não entende nada daquele nicho que ela vai tratar. Mas, é bonitinha, vamos pôr pra fazer. Vamos dar um roteiro ali. Acho que tem esse lugar também, que é muito cruel, né? É muito cruel. Era muito o que acontecia com a cobertura cruel, dos Rock in Rio, dos Rollins in Rock, lembra? Sim. Sempre, às vezes, em TVs grandes, abertas, colocavam uma pessoa que não tinha a menor ideia. Às vezes era o artista da novela tal, porque tava em alta. E nem as novelas agora estão procurando influencers em vez de atores, né? Sim. Então, assim, a gente também tá vendo o mercado numa reviravolta. Tá indo lutar boxe aqui também. Fiquei triste com o Tyson. Eu tava torcendo pro Tyson. Eu também. Forte, assim. Mas sabe o que eu sinto? Mentira que você não viu, Luciano. Eu não vejo nada até ainda. Mentira, você não viu a bundinha do Tyson? Não, mostrou a bunda? Mostrou a bunda do Tyson, não. Ele tava dando uma entrevista. Eu gosto do Mike Tyson, mas eu não vi. Eu achei que eu gosto da bunda do Mike Tyson. Tem um quê com bundas masculinas? Mike Tyson, o Roger. Ah, não, mas o Roger não foi bunda. Não é bunda, sério. Se fosse bunda, não te falava. Não foi bunda. Ele posou pra G Magazine, você não lembra? É melhor, não. É melhor que o Vampeta, você vai perguntar? Não. Eu vou falar, troca de assunto. Então, assunto chato. Tá bom. Mas eu acho, assim, muitas meninas vieram falar comigo, eu te assistia quando eu era criança. Cara, me dá uma dor no coração, mas também uma alegria, sabe, assim, de... Quando eu era criança, é muito pesado ouvir isso, né? Não, mas é incrível também. Mas queira ou não, a gente tem consciência que a gente já tem 40 a mais, que a gente já é meio tiozão pra essa galera e tá tudo certo, é o ciclo da vida. O que eu acho que é muito legal, que a gente tenta transparecer nessas produções, é que houve toda uma história, houve toda uma produção, a gente criou muita coisa e a gente é muito saudosista e muito orgulhoso disso. Muito orgulhoso. Eu acho que mais do que saudosista, acho que orgulhoso. Orgulhoso pelo que a gente fez. E com as ferramentas que tinha na época, né? Porque assim, olhar pro passado, beleza, abraçamos. Com o que você tinha em mãos pra fazer exatamente, isso? Mas daqui pra frente, não vamos mais passar perrengue. Não. Nem dá, né? As pernas não permitem. Não aguenta mais, né? Mas assim, expectativas, um olhar para o futuro. A gente falou aqui muito desses 22 anos que se passaram, como a gente viabiliza essa história com lei de incentivo, com a Paulo Gustavo, com um orçamento bonitinho, depois tem prestação de contas, mas agora um olhar para o futuro do Rock Forever. Que é pensado? Tem um desejo de uma continuidade, de repente, até de... Tá, vamos estabelecer um canal no YouTube onde a gente vai fazer o top, né? Levantando memórias. Então, cai muito no que eu falei sobre essa oportunidade que surgiu
surgiu, que a gente garimpou, né, de conseguir aprovar e tudo mais, que isso que surgiu. E não tô falando só de dinheiro, não é? É porque assim... A estrutura no geral. Estrutura, tempo. A gente para pra fazer as coisas. Hoje a gente não pode ficar parando pra fazer as coisas porque a gente tem um monte de outras coisas pra pagar. Não, e assim, a gente trabalha pra pagar o sonho, né? Exato. Porque é basicamente isso. Quantos trabalhos você precisa fazer pra pagar aquele sonho que você quer realizar? Então, assim, hoje, assim, eu não tenho mais a ideia de querer fazer como era. Tipo... ralar pra caramba pra conseguir qualquer tipo de apoio, tentar convencer pessoas a trabalhar junto pra acreditar junto, sendo que a gente não conseguiria pagar, teria que dividir o que entra ou quando não entra, que foi sempre assim que a gente trabalhou. Mas é inegável que existe, pelo menos na minha cabeça, né? Às vezes também eu fico pensando que eu tenho um tesouro na mão e não tenho nada, mas eu acho que a gente tem um negócio gigantesco que é o acervo. Eu acho. Não sei como faria pra, sei lá, moderniza de alguma forma, ou simplesmente sobe do jeito que não sei. Mas que conteúdo existe. Agora, se existe possibilidade, vontade, eu simplesmente não sei. Não sei. Porque eu não me vejo... por exemplo, 2 anos, no ano passado, que a gente fazia a edição semanal do podcast, eu produzia de manhã, fazia à tarde, gravava segunda-feira, à tarde depois ia ensaiar e dar aula à noite. Dá tempo, entendeu? Agora, se for fazer alguma outra coisa que demande demais, simplesmente pelas trocas, sabe assim, não sei se é o caso. E, de novo, não tô falando de dinheiro, de disponibilidade de plano, de tempo. Mas eu acho que o dinheiro também traz essa disponibilidade de tempo. Você não precisa ter 15 empregos. Então, mas aí como é que funciona? É meio ovo e a galinha, eu acho, né? Como é que... E aí? Vai atrás? Total, vai aparecer? Total, então eu acho que vai engavetar de alguma forma. Se aparecer alguma outra oportunidade, alguma outra chance da gente conseguir aprovar alguma outra coisa, alguma empresa que venha, nossa, olha só que legal. Aqui tem fit cultural com a minha empresa. História, olha só, a história do rock and roll da cidade está sendo contada desse jeito. Vamos patrocinar de alguma forma? A gente, óbvio, prioriza. Porque... Uma temporada, vamos, né? Se você me perguntar com o que eu quero trabalhar na vida, é isso. Certamente, entendeu? Banda, nem quero tocar, imagina. Banda nem quero tocar. Não quero, mas é verdade. As 15 bandas do Luciano chorando agora e procurando um sub pro vocal. Mas é verdade. Luciano ligando pro Juninho, né? Aqui, não, mas ligando, Juninho, você tá livre amanhã? Eu falei isso esses dias. No ano que vem eu vou fazer 2 shows por mês e olhe lá, cara. Burnout de banda. Tô forçando nas aulas. Não, forçando não, tô priorizando mais os projetos de dia nas escolas, sabe? E é isso que eu vou fazer, meu gente. Não quero. À noite, imagina. Aff, Davi. Agora começa as crises. Se pudesse, sabe, meu amigo, fazer passei vamos por isso gravar, nesses vamos últimos 2 meses, cara. Eu te entendo. Não. Puder fazer, vamos montar um programa, vamos fazer semanal. Fazer uma série. Uma série, temporadas. Isso. Ano 1, ano 2, ano 3. Olha nós aqui. Ou alguém que fale assim, ó, Luciano, é o seguinte, cara, eu sei tudo da tecnologia disso, eu quero o seu conteúdo e sua técnica de apresentar. Nossa, vamos embora. Agora, eu tenho que também, planejar postagem, que a hora que... Não, é porque tudo, né? A gente vai somando... funções. Sim. E às vezes, a hora que você vai colocar no papel, você tá com 5, 6. Não são 2 funções. Você tá com 5, 6. E quem que dá conta? 5, 6 funções. Você agenda o campo, você joga de zagueiro, você joga de goleiro, você é o juiz, você é... Tudo isso pra realizar. E aí a gente começa a ver o preço disso, não né? Dá, na nossa vida, na nossa saúde. Não dá. E eu sinto assim que nós mudamos muito. Né, enquanto forma de consumir. Em muitos momentos nós estamos meio equivocados, eu acho que sim. Boa parte do público tá. E daqui a pouco vai vai saturar e a gente vai querer coisas um pouquinho mais profundas, mas também talvez a gente nunca consiga voltar até aquele ritual de sentar para assistir algo. No cinema teremos. Não, no cinema teremos. Liga pro celular. Mas eu vejo sempre assim, volta. Eu sinto sempre uma renovação. Como que a gente pode reformular o que já tem para trazer sempre novidade? Que eu acho que isso é algo muito marcante. Eu trabalhando junto com eles, né, vendo o material,
Teve hora que eu olhei assim, né? Um dia que a gente se reuniu lá no Davi pra ver a primeira vez o material, eu falei, meu Deus, eu lembro, eu acho que assisti isso daqui ao vivo na TV. E acho que a gente tem que estar sempre renovando, porque se quiser voltar, falar, vamos fazer igualzinho a gente fez em tal temporada. Esse lugar não existe mais. A gente foi. É água do rio, é água do rio. É água do rio. A gente não é mais aquilo. Não é mais. A gente é aquilo, só que melhorado. Então não é mais aquilo. Ou piorado. E aí o que a gente vai produzir é de outra forma, é diferente, não é mais ou menos. Você aprende, você evolui. Mas esse lance de futuro, eu acho assim, eu penso muito, se eu tiver oportunidade, porque assim, é óbvio que a nossa história aqui é diferente, né? Vocês perguntaram, vocês veem outro Rock Forever em outro lugar? Não vejo. No Brasil, não vejo. Mas existem histórias ligadas ao rock and roll, que é o que a gente vai fazer no próximo trabalho do documentário. Não sei, eu acho que não sei se é muito utopia, mas podia ser criar referência para contar outras histórias. É que de outros lugares. É que não depende da gente, de uma certa forma, mas eu consigo enxergar o formato do Rock Forever numa Netflix aqui da vida. Sabe, de um dia a dia, de, sei lá, cobertura de show, porque tem uma galera enorme no Brasil que gosta de rock and roll. Sim, tem, apesar de não ser difundidas, apesar de ter outros estilos musicais aí, né? O rock and roll nunca morreu e não vai. Não, e ficou no mainstream por um acidente de percurso, né? Porque o lugar do rock and roll também nem é no mainstream, né, gente? Eu também acho que nem é esse lugar. Só que o que mais se ouve no rock and roll o que mais se ouve no Spotify no mundo é rock. Sim. É no mundo, entendeu? Então as pessoas ouvem, elas gostam, talvez elas não comprem, talvez não vá tanto, sei lá, em show como ia antigamente, porque hoje você tem o YouTube, então você fica assistindo em casa, no seu conforto, mas a galera consome. Então, se você tem isso numa rede, tipo numa Netflix, a galera vai assistir, você pode ter certeza. Você imagina que numa entrevista com um artista, com uma banda, alguma coisa, a galera vai, um trecho de show, a apresentação que ele faz, que era uma coisa totalmente dinâmica. Super dinâmica. Que eu fico seguindo ele com a câmera, assim. Era assim lá atrás, é assim até hoje. Enfim, esse tipo de linguagem que é despojada, é totalmente descolada desse formatinho, né, de TV. É uma coisa única. Foi única e eu acho que ainda é. Ainda é. Ainda tem um caldo ali. Ainda tem, nossa, sai um baita de um caldo. Então, se a gente pega, por exemplo, o nível de produção Netflix, sei lá, algum produtor, alguma coisa deles, cara, a gente consegue potencializar o que foi feito lá vezes 100. Hoje em dia, a gente produziu tudo aquilo com nada. Com nada. Cara, com uma câmera de um CCD na mão, que não tinha entrada de mic. Cara, a gente fez tudo aquilo, imagina hoje. Então daria pra fazer, eu sei, ele tá meio cansado, por conta aqui das bandas, tá? Novembro, precisa do final do ano. Cara, eu fiz 2, 3 shows ultimamente aí com a minha banda, cara, eu já tô, né? Eu fiquei imaginando, mas eu tenho certeza que se hoje, chega um produtor aqui e fala, ó, vamos fazer? Eu tenho hoje que eu tô gravando. Eu vou dar aula até as noites 9 e entro no palco 9h30. Não tô reclamando, é uma benção, não tô falando isso, mas é que já não aguento mais. Porque antes eu priorizava mais a noite, sabe? Eu conseguia descansar mais de dia, eu conseguia fazer outras coisas. Agora, assim, é atividade o tempo inteiro. E aí, o meu corpo tá comendo preço, né? Vou fazer 45, Davi. Parabéns, eu tenho 46. Ah, tá vendo? Só tô te alcançando. Eu não vou falar a idade. Gente, então, né? Não, eu sou a caçulinha de vocês. Caçulinha. Tudo bem, sou a caçulinha, tô com 43 aqui. 45, escadinha. Escadinha. Tem 44. Eu vou fazer ano que vem, vocês esperam? Tá bom. Então, tá bom. Eu tenho 44. Vou fazer 45. Ah, vai fazer. Então, ó, 43, 44. Você tinha que ter 45. Eu errado. Você que tá errado. Não, eu erro. Tá bom. Então a gente precisa... Tem um fantasma. 45 aqui. Gente, é isso. Demais, assim, maravilhoso. Domingão a gente se vê no cinema. É isso? E depois no Mercadão. E depois no after. No after. After durante o dia, que a gente gosta o quê? After matinê. Certeza. Bom, ficou às 11 da manhã. Ainda tem alguns ingressos no Simpla. Eu garanti o meu.
garanta o seu, porque é capaz de chegar lá na hora e já tá esgotado. E não é um bom dia pra sair no soco com ninguém. 11 da manhã não é hora de sair no soco. Então, assim, vá, garanta seu ingresso pelo Simpla, de graça. E assim, gente, uma coisa que eu vou até falar na outra câmera. Catou teu ingresso no Simpla? Vá. Ah, por favor, Vá. né? Porque assim, Jundiaí também tem uma mania de pegar as coisas no Simpla e não ir, né? Então, assim, tá super concorrido os ingressos. É um evento histórico pra cidade. Afinal, o Luciano Frazani, depois da Livraria América, vai apresentar no mesmo shopping. Pois é, muito louco, né? 20 e tanto, quase 30 anos depois. No mesmo shopping. No mesmo shopping, onde a gente se encontrava tomar uma ligeirinha. O Carlos eu conheci lá também, lá no Maxi Shop. Olha que legal. O Glauco. isso. Uma galera, Glauco. né? Na loja. Que legal. É isso. Não vai acabar não, né? Só queria eu queria agradecer você por tudo. Não precisa, né? Isso aqui é tua casa, você sabe disso. Muito obrigado. Venha sempre. Próximo, fica o convite também para o próximo documentário. Quero vocês aqui contando um pouquinho dessa história do rock and roll. E assim, Esse documentário vai ser animal, hein? quero uma pauta só disso. E o segredo pro cansaço, Lu, é o descanso, não é a desistência. Não é a desistência. Eu quero dar uma pausinha, né? Mereço um pouco, né? Umas férias em Mônaco. Nossa, já pensou? É isso. Decidimos as férias do Luciano Frazani hoje. Gente, obrigado mais uma vez. Posso fazer um revival aqui das férias dele? Vai. As férias em Acapulco. Essa eu virei apresentadora. Recadinho. Dá redes sociais de vocês pra galera A perseguir-los. nossa é Rock Forever, @RockForeverTV, tá tudo lá. A gente postou, a expectativa que a gente fez pra estreia foi maravilhosa. É legal assim. demais. Agradecer a Lari por todo o apoio que a gente teve nas postagens, nas artes. Larissa Aparecida tá com a gente. O Otávio na edição, que um craque. Me ajuda. O Cabelo ajudando nas filmagens, que também já fez parte do Rock Forever lá atrás. E por coincidência veio gravar com a gente. O Vini pelas fotos de bastidores, que trabalhou comigo no Racer também, parceiraço. Sim. E o maior, assim, os maiores acontecimentos que tiveram nesse projeto, que foi o surgimento da Rosângela para a história do Rock Forever. Repito, a gente não estaria falando aqui, a gente não estaria estreando no cinema, a gente não estaria tendo a oportunidade de contar essa história linda de 22 anos. E é o Davi, que tá sempre junto, e a gente poder voltar a trabalhar de novo. Que e a Zanata, que montou a iluminação e operou a iluminação também pra gente poder. Pessoal do Glória Rocha, pessoal do Glória, do Movicon, as famílias. A Tainã, muito obrigado. Aos convidados. Carlo Antico. E sua família. E toda a família Antico. Armando e a Milena. Os meninos, Gustavo. O Gustavo, o Lexi. E todo mundo. Muito obrigado. E todo mundo que fez parte do Rock Forever de uma forma ou de outra, que não é pouco, hein? Não. Vai assistir que você vai se ver, eu acho. Tem muita gente que vai acabar se vendo ali. Milhares de pessoas envolvidas. Porque é isso, né? Ao longo desse tempo, bandas, milhares. Público, as festas e, tem muita gente ali. Revista. E foi muito bom, porque foi o que a gente falou. Tinha muita coisa, mas a gente conseguiu compilar de uma forma boa. Um bom recorte, uma boa tradução dessa fotografia de 22 anos. E quem sabe a gente não começa a colocar tudo na íntegra aí, né? Vamos ver. Sim. Queria fazer Posso fazer uma de agradecimento? Bom, para quem me conhece de Jundiaí, eu sou fotógrafo já desde 2007 e eu posso dizer que a minha fotografia praticamente nasceu no Rock Forever. Por causa dessa época que você não tinha equipamento, você tinha que se virar e você tinha que mandar um material para TV. E foi a partir do Rock Forever, um ano depois que eu saí, que eu montei a minha empresa de foto e comecei a atuar com fotografia. Ou seja, eu não seria fotógrafo hoje se eu não tivesse feito parte do Rock Forever. Então, cara, em outras palavras, você me deu uma profissão aí, viu? Que é isso. Cara, tudo mérito seu, você é maravilhoso. Então, somos dois. Porque eu fiz faculdade de Direito para ser delegada. O Luciano me tirou desse caminho e me transformou numa garota de programa! Porque isso é minha história. Se não fosse Rock Forever, talvez eu nunca teria entrado na comunicação, na cultura. Então, esse convite do Luciano, que eu devo ter o e-mail ainda até hoje, se não fosse isso, talvez eu não teria trilhado já esses 20 e tantos anos aí de
apresentadora, produtora, repórter, social Você vê media. O impacto que isso teve, não só, né, na cidade, mas assim, em todo mundo que trabalhou, que atuou. Cara, teve impacto muito forte. Cara. E possibilidades de ramos de trabalho também, né? As bandas que eu toco hoje, tudo por conta do Rock Forever. Tudo, abre muita porta. Não é porque, claro, a gente faz bem, a gente gosta. Mas as portas se abrem por isso, porque conhece por lá, sabe? Sim, assim? vem tudo isso. E as amizades? E a quantidade de gente que a gente conheceu nessa época toda e fala até hoje. Metade da minha vida. Eu vou fazer os 45, falei, né? 22 anos, 44. Metade, literalmente metade. E é a metade que você tem mais discernimento de aproveitar, né? Não, se for contar a minha também, né? Porque eu fui pro Rock Forever, eu tinha 20 e poucos anos, tô com 20 anos aí de 20 anos. Mas a ideia de fazer, imagina, começar a ter a Tainá como repórter e como pessoa de comunicação, porque ela já era dona do Maxi Shopping inteiro. Trabalhar, nossa, a época da LL Indiana. Tudo pra vender de antes, né? Porque, Tainá sempre... Bem que você não foi tudo pra vender uma saia, um brinde, um terceiro olho. Carisma sempre teve, né? Sempre carisma, simpatia gigantesca. A gente passava em frente só pra olhar pra ela, assim. E aí a gente, como a gente já falou algumas vezes, minha mãe tinha loja, a gente começou a conversar e, eu falei na hora, o Johnny falava muito isso. Um repórter feminina, coloca. Aí na hora eu pensei na Tainá. Eu nem imaginei que ela ia topar. Ela topou e vamos facinha, né, gente? Muito facinha. Quer virar garota do programa? Eu falei, tô fazendo nada aqui hoje, vamos. Que hora que trabalha? Madrugada, vambora. E não era só tudo repórter, bem. Né? Assim, obviamente se envolveu em um monte de coisa. Motorista, grandes crimes. Produtora. Me envolvi em alguns crimes. Todo mundo era meio assim, né? Todo mundo era um pouco de tudo ali, né? Mas é isso. Agradeço pela profissão dada. Pelo caminho aberto dentro da comunicação, porque talvez eu não seria a que eu sou hoje. E apesar dos perrengues, acho que eu gosto de quem eu sou hoje. Tava escrito, isso, tava né? escrito tudo isso, né? Mactube. Voltando lá, ó. Os indianos. Gente, é isso. Preciso encerrar aqui, porque esse programa vai ao ar. A gente tá gravando um dia, vai no ar no outro dia. Então, você vai ver na íntegra no YouTube, no Spotify e ouvir na íntegra pela Rádio Difusora Jundiaí. Teremos cortezinhos aqui para você lembrar de catar teu convite no Simpla para ver esse especial 22 anos de Rock Forever. Daqui já agradeço a presença dessas pessoas incríveis, Rosângela, Davi Chaim e Luciano Frazani hoje no Francamente. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Pronto. Não contei pra ninguém que eu só ouvia pagode, que me tirou do Vila Mix pra apresentar o Rock Forever. Brincadeira. Você não tá gravando, mas eu tô, tá? Francamente, com Tainá Franco.